Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Beatriz Loureiro, sou licencianda em Ciências Biológicas, sou do Núcleo Regional de Umuarama e hoje nós vamos aprender sobre o reino plant, as características gerais. Bom, então aqui para iniciar eu coloquei uma figura para a gente ambientalizar esse tema. Então, galera, as plantas estão presentes em quase todos os ambientes terrestres do planeta, com exceção ali de alguns desertos, áreas polares e alguns picos de montanha. Elas são muito importantes para a manutenção da vida da Terra e também para o clima, muito importante. Então aqui eu coloquei 3 questõezinhas só para a gente refletir sobre elas. Número 1. Quais tipos de plantas são comuns em sua região? Você já parou para olhar ao seu redor? Você sabe o nome das plantas nativas da sua cidade? Número 2. Por que as plantas são tão importantes para o planeta? Você já parou para pensar nisso? Por que elas são importantes? O que elas fazem que as tornam tão importantes? Número 3. O que você acha que aconteceria se as plantas não existissem mais, se elas sumissem? O que você acha que aconteceria? Vamos refletir sobre isso e no final da aula vocês vão saber a resposta. Bom, então aqui dos 5 grandes reinos que a gente tem, a gente hoje vai estudar o reino vegetal. Então, algumas características gerais das plantas. Em primeiro lugar, elas ocupam grandes partes da Terra, então elas estão presentes em muitas e muitas regiões do nosso planeta. Elas influenciam também o meio ambiente e o clima, então onde a gente tiver uma planta, ela vai influenciar ali os animais que vão estar naquele ambiente, o clima e outras propriedades do local. Elas também servem de abrigo e alimento. Então, ela vai servir de abrigo para alguns animais, um exemplo ali, e também de alimento, um exemplo aqui o coelhinho, mas também para nós, que a gente também come muitos vegetais. A flora ela é muito biodiversa, ela tem lá inúmeras espécies, mas todas elas têm uma característica em comum, que todas são pluricelulares, ou seja, elas têm muitas células nos seus tecidos, nos seus órgãos. Todas são autótrofas, produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, e a maioria apresenta clorofila. A clorofila é um pigmento verde que está presente ali nos cloroplastos, que é uma organela celular, está presente na folha da planta, que é um pigmento responsável pela fotossíntese. A partir da clorofila, as plantas realizam fotossíntese. Então, aqui um GIF só para relembrar que a planta pega o gás carbônico, a água e, juntamente com a luz solar, ela vai produzir oxigênio e glicose, que é a sua reserva nutritiva. Então, aqui uma visão geral dos 4 grandes grupos que a gente vai estudar do reino plant, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembrando que essa classificação que a gente faz delas estão relacionadas principalmente com a vascularização e também a presença ou não de órgãos vegetais, como flores, frutos ou sementes. A vascularização, então, tem a ver com os vasos condutores de seiva da planta, que nada mais são do que líquidos ali que vão circular pelas plantas. A gente tem 2 tipos de vasos. A gente tem o vaso xilema, que transporta seiva bruta, que nada mais é do que água e sais minerais, vem do solo, é movimento ascendente. E temos também o vaso floema, que transporta seiva elaborada, que nada mais é do que a glicose, que é obtida a partir da fotossíntese. Então é uma direção descendente, porque ela vem a partir das folhas, se dispersando por toda a planta. Então, o nosso primeiro grupo aqui são as briófitas. As briófitas são avasculares, elas não têm esses tecidos, esses vasos condutores. O transporte delas é célula a célula, ou seja, célula por célula que ocorre o transporte de nutrientes, água, glicose. Elas são plantas muito pequenininhas, elas formam lá os tapetes verdes e os musgos. Então essa aqui é uma imagem aproximada dela. Isso aqui, quando você vê ela bem de pertinho. Elas não apresentam raízes, caules e folhas verdadeiras. Então a gente dá outro nome, já que não é verdadeiro,
a gente chama de rizoide, cauloide e filoide. Elas são espécies pioneiras, ou seja, são as primeiras que aparecem num local quando ele foi desmatado ou aconteceu alguma erupção vulcânica. E a reprodução é por esporos. É tipo um pozinho que se dispersa no ambiente. E para isso ela precisa então de ambientes úmidos para sua reprodução. Aqui, ó, para vocês visualizarem, elas estão principalmente em rochas úmidas aparecem. O nosso segundo grupo, então, são as pteridófitas. Nas pteridófitas, agora a gente já tem os vasos condutores de seiva, ela já vai ter o xilema e o floema. Então, com essa vascularização, ela já consegue ser maior, ela já consegue ter maior desenvolvimento. Então, elas vão ser maiores do que as briófitas e vão ter mais desenvolvimento e dispersão. E a reprodução delas também ainda é por esporos, então ainda necessita de água nessa reprodução. Nas pteridófitas a gente tem uns caules que são horizontais, que a gente chama de rizoma. Os caules horizontais, eles não são verticais, eles são deitados, que a gente vai chamar então de rizomas. Nas folhas dessas plantas, então a gente vai ter os soros, que é a partir dos soros que vai ter os esporos que vai estar participando da sua reprodução. E a nossa principal representante, então, é a samambaia. Aqui o xaxim, uma pteridófita da Mata Atlântica em extinção. Aqui uma árvore em extinção do nosso bioma. O terceiro grupo são as gimnospermas. As gimnospermas são vascularizadas também. E elas são de grande porte, são as maiores árvores do planeta. Então eu coloquei aqui como exemplo a sequoia. Ela é muito grande. E agora a reprodução já acontece por sementes, mas ainda não há frutos. Então a gente fala que são sementes nuas. Em sua reprodução a gente vai ter os cones. Por isso que suas representantes principais são as coníferas, que são lá os pinheiros. E não necessita mais de água em sua reprodução, porque como já temos a semente, tudo que a planta precisa, o embriãozinho dela precisa, já vai estar ali na semente. Aqui a mata de araucárias, no Paraná, que é uma gimnosperma aqui do nosso bioma também. E por último, o nosso último grupo são as angiospermas. Elas compõem a maior biodiversidade do planeta. São aquelas plantas que vão apresentar sementes, frutos e flores. Elas são vascularizadas, com certeza, apresentam flores e frutos e vão revestir a semente ali, vão proteger. A vantagem dos frutos é a dispersão das sementes. E as cores, os perfumes e o néctar são estratégias para atrair os polinizadores e garantir a fecundação, então, dessa espécie. Não necessita de água na sua reprodução também, porque já temos a semente. Então aqui um exemplo, o ipê rosa, uma árvore nativa de Umuarama. Aqui mais alguns exemplos, ó, diversas flores de várias espécies. E por fim eu preparei uma atividade para vocês, que vocês deverão fazer uma tabela indicando as principais características dos 4 grupos vegetais. Eu coloquei aqui como molde, vocês podem fazer no caderno. Ó, vocês deverão falar para cada grupo a presença de tecidos condutores, novidade evolutiva que apareceu de novo nesse grupo e a representante desse grupo, pelo menos um aí. E também eu vou postar para vocês no nosso canal online um Kahoot, um quiz para vocês resolverem mais sobre esse assunto. Bom, a nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Essas são as minhas referências. Até logo!